Bom, eu acho que eu me adaptei um pouco melhor a este formato, né? Eu vou tirar aqui e vou tentar usar ele aqui de novo. E vamos seguir com aquela linha de raciocínio. E aí ver a Kéfera rodeada de pessoas que ela não conhece, mas que conhecem ela, que gostam dela. Ver ela rodeada dessas pessoas. E ela tava meio desconfortável ali. É uma sensação, tipo, parece que todo mundo ali conhece ela, sabe quem é ela, sabe dos gostos dela, tipo, gosta dela. E ela não gosta de ninguém, não conhece ninguém, não se importa com ninguém dali, entende? É mais ou menos isso. E aí, me pegou num lugar de tipo assim, talvez eu não queira ser amiga de alguém assim. Mas, aí eu também pensei em outra coisa. Por que que a gente só quer ser amiga de pessoas que a gente se identifica? Por que que a gente só aceita, né, comportamentos que a gente olha e fala: "Ah, eu faria isso, então aceito". Seja comportamentos ruins e comportamentos maus. Mas também tem uma outra teoria, né, de que se você vê alguém fazendo algo errado e algo que você também faria, mas é errado, você começa a julgar o outro, né? Porque, não poderia ter feito, não poderia ter feito. Aí quando você vai olhar o histórico do fulano, que tá julgando o que o outro fulano fez, esse fulano fez a mesma coisa 2 anos atrás. Mas agora que a água não tá batendo mais na bunda dele, tá batendo na do outro, ele vai ajudar a dar descarga, novamente, mesmo sabendo que não deveria. Mas eu já tenho uma visão um pouco mais diferente sobre isso, que é, por exemplo, como eu vi ela, né, assim, nesse jeito, no dia do show e tal, no dia da peça, foi no dia da peça. É, e aí tiramos a foto e tal, eu percebi ela meio desconfortável, mas ok também. Porque ela não conhece aquele povo. Aquele povo ama ela, aquele povo endeusa ela, aquele povo adora ela, mas ela não conhece ninguém. Ela realmente não deveria se sentir confortável na frente daquelas pessoas, porque ela não tem essa obrigação, sabe? Ninguém tem. E aí eu entendi de fato o que é essa realidade maluca pros famosos. Isso foi há 2 anos atrás, tá? Aí foi quando eu entendi, pros famosos não, pra galera da mídia, né? Aí tantas pessoas criticam, tipo, foram na frente lá da Globo e os atores passou reto. Eles nem conhecem aquelas pessoas. Mas são seus fãs. São as pessoas que pagam seu salário. Não. Quem paga o salário é a emissora. Então, essa pessoa ela deve chegar no horário do compromisso da emissora, do combinado com a emissora. Mas essas pessoas são seus fãs, você influencia essas pessoas, as pessoas compram coisas porque você compra. Quando vai Luana Piovani. Todo mundo compra seda porque a Luana Piovani falou que é bom. Todo mundo, essas pessoas que estão aqui, elas vieram ver porque elas gostam do trabalho de Luana Piovani, elas se identificam. E ok, tudo bem. Só que, será que o problema tá na Luana Piovani, é, que não deu atenção toda, assim, pra essas pessoas? Ou essas pessoas que saíram de suas casas, às vezes num frio do lararará, e às vezes com filhos, com mil coisas pra fazer, tipo, muita coisa pra fazer em casa. Porque a gente que é pobre, a gente sabe que lavar a louça, estender a roupa, botar a roupa na máquina, tá? Porque tem um processo aí, botar a roupa na máquina. Aí você espera. Aí depois tem que estender. E depois tem que retirar do varal e dobrar e guardar. Isso tudo te toma muito tempo. Te toma muito tempo. E se você não tem alguém que faça isso pra você, se você não é uma pessoa com condições muito, muito boas, que tem alguém que faça tudo pra você, é você que faz. E se você faz isso, você sabe que isso leva muito tempo. E isso, tipo, às vezes você tem que escolher entre fazer uma coisa boa pra você, seja descansar, seja sentar e mexer no celular e fazer essas coisas. Aí, você que é pobre, assim como eu, você vai encontrando alternativas, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar um vídeo pra rolar enquanto você estende a roupa. Você vai colocar um podcast legal, um audiocast, sei lá, alguma coisa enquanto você lava a louça. Jamais coloque o celular para carregar perto da pia. E jamais, se você colocar o celular para carregar perto da pia, jamais toque no seu celular com a mão molhada. Nunca aconteceu comigo, mas já vi tanto vídeo que eu tenho medo.
Outra coisa também, nunca saia do banho e pegue no seu celular que está carregando. Perigoso. Mas enfim. Então a gente sabe as complexidades que tem isso tudo em fazer a vida acontecer, em ser um adulto funcional, se você é pobre. E aí, você vê uma pessoa que claramente não tem uma condição, uau, elevada, que poderia estar ali. E muitas vezes quem tá ali na porta desses lugares não são adolescentes. Só quando é tortinho. Mas não são adolescentes, são adultos, pessoas adultas. E aí, essas pessoas estão ali pra conseguir, tipo, uma atenção de uma pessoa que tudo bem, ela admira, ela gosta do trabalho, ela concorda com as coisas que a pessoa pensa, só que ela não poderia fazer isso da casa dela, sabe? Posso estar errada em estar aqui criticando e tudo bem também, mas todos esses cenários que eu sempre vi na minha infância e na minha adolescência me, me fizeram criar um certo repúdio por essa tietagem, sei lá. Porque eu só sonhei mesmo com shows e de fato conhecer famosos. Tem um adendo, tá? Depois eu falo, mas eu sonhei com shows, assim, de pessoas muito específicas, de bandas muito específicas. O que eu queria mesmo ir num show de sonho, assim, era um show de Selena Gomez, ponto, e One Direction. Era o meu sonho. E que não vai acontecer. Esse é um assunto muito sensível. Então a gente não vai continuar falando sobre isso. Mas enfim. É, era isso. Eu sonhava com isso. Jonas Brothers também. Mas Hannah Montana eu sabia que eu nunca ia ver um show. Porque não teve show aqui no Brasil. Teve? Se teve, eu não fiquei sabendo. Outro. É, Justin Bieber. Eu nunca fui nem fã dele a esse ponto. Eu sempre gostei muito das músicas, eu sei cantar muitas músicas, conheço muitas músicas, mas eu nunca fui fã dele desse jeito, tipo, a nível Belieber, sabe? Taylor Swift. Aí chegamos a um ponto. Conheci a Taylor na época do filme da Hannah Montana, né? E aí, como uma garota teen que vivia na internet, ouvindo histórias, eu sempre gostei muito de ouvir histórias, de contar histórias e de ouvir histórias. Então eu assistia aqueles vídeos que contavam tudo sobre a criação do filme, por exemplo, que talvez a Hannah, a protagonista que fez a Hannah Montana, Miley, não seria feita pela Miley. A Hannah Montana seria interpretada por uma outra atriz, eu não lembro quem. Mas eu sempre gostei desse tipo de conteúdo. E aí, eu assistindo esses conteúdos, eu descobri que quem escreveu as músicas do filme da Hannah Montana, que eu ia falar da Miley, foi a Taylor. Na época também de meados de Long Live, a música dela que a Paula Fernandes fez a versão português. E aí, foi assim, foi nessa mesma fase aí. E aí eu ouvi as músicas dela nessa época, tipo Love Story e tal. Nunca fui, uau, super fã. Mas aí ela ia lançando músicas, eu ia ouvindo músicas. E eu nunca conheci sobre álbum, EP, disco, som. Eu tô familiarizada agora com esses termos e nomes, porque é algo que o TikTok entrega muito. É algo que eu vejo muito. E como eu sempre fui essa adolescente curiosa, que ficava ouvindo histórias, hoje eu vejo. Então, por exemplo, eu tenho um carinho muito grande pela Taylor Swift. E as músicas dela acompanharam a minha adolescência. E aí, quando passa um vídeo na minha For You explicando sobre EP, álbum e o que ela quis dizer com o tal, porque o álbum Reputation, ele fala uma coisa, e o álbum Folklore, nem sei se é assim que pronuncia, ele é um álbum que ela tá se abrindo. E aí agora esse álbum The Life of Showgirl é um álbum que quer dizer alguma coisa que eu não lembro, porque são muita coisa, é muita coisa. Eu nunca tive isso. Eu nunca consegui ser assim. Eu queria entender se tem alguma coisa de errada comigo. Porque eu sempre gostei muito das coisas, mas eu nunca fui assim. Swift. Eu nunca fui Tiete. Eu sempre, por exemplo, gostei muito da igreja católica. Mas tinha uma galera
que era, tipo assim, hiper fã dos padres. De, tipo, querer ir numa missa que o padre X faz, porque é muito especial a missa dele. Eu não acho. Desculpa, mas eu acho que todas as missas são especiais. E aí, isso vai de encontro a todas as outras coisas que eu sinto em mim, assim, porque eu sinto que eu seria uma pessoa, se eu fosse famosa, se eu fosse uma pessoa pública, eu sinto que eu seria muito gostável. Muito que as pessoas iriam muito me amar, né? Porque é aquele exemplo da Kefra, extremamente desconfortável com pessoas que ela nem conhece. Eu amo, eu abraço horrores pessoas que eu nunca nem vi na minha vida. Tipo, eu chego num lugar, aniversário da minha amiga. E aí, tem um monte de gente. Eu chego cumprimentando todo mundo com um beijo no rosto, abraçando, super feliz. Hoje, adulta, nesses últimos 2 anos, eu tenho mudado um pouco a postura, porque, por exemplo, a gente vem se moldando de acordo com o social, né? Então eu percebo que se tem um monte de gente, tem casal, por exemplo, eu não vou abraçar o namorado de uma menina que eu nem conheço. Porque eu não sei como ela pode interpretar isso, né? Eu nunca vi problema, juro. Quando eu tinha meus namoradinhos, a gente saía junto e alguém abraçava, eu nunca vi problema. Sabe onde eu via problema? Quando ele abraçava demais. Ah, ela vai te abraçar, beleza, abraça, mas precisa apertar, aí eu via problema nele, no que ele tava fazendo. Porque eu sempre pensei assim, essa pessoa nem me conhece, então como essa pessoa vai pensar o que, que eu vou pensar? Ela não tem que pensar no que eu vou pensar se ela nem me conhece. Mas eu fico querendo pensar no que vão pensar sobre mim, tentar mudar o que falam ou o que pensam sobre mim, sendo que nem me conhecem. Então, esse ano, esses 2 últimos anos, né, de finalmente sendo adulta de verdade, fez eu pensar sobre essas coisas. Então, eu mudei as minhas posturas sociais, por exemplo. Hoje eu já não chego mais assim, abraçando todo mundo e tratando todo mundo como se fosse amigo de infância, porque nem todo mundo gosta. Aí eu percebo que eu me passo, as pessoas olham pra mim como, forçada, muito animada, falsa, enfim, de tudo. E aí eu tento, assim, eu continuo sendo alegre, eu continuo sendo brincalhona, eu faço brincadeira com todo mundo, desde que haja, né, abertura, mas eu tô bem mais retraída, dando uma segurada. E aí, qual que era o negócio? Aí voltando, que eu acho que eu seria muito amável se eu fosse famosa, porque eu amaria isso, sabe? E saber que aquelas pessoas estão ali, porque, por exemplo, quando eu vou no aniversário de uma amiga, eu não tô ali por mim. Eu tô ali por mim, porque eu quero estar ali, óbvio, mas eu tô ali pela minha pessoa, pela minha amiga. E aí, é, eu não vou e abraço os namorados alheios, porque as pessoas podem não gostar, beleza? Agora, se eu sou uma pessoa pública, né? Uma pessoa com a vida exposta, e aí tem um monte de gente ali querendo me abraçar, porque ouve as coisas que eu falo da minha vida, se identifica, elas me adoram. Eu jamais ia me sentir desconfortável com isso. E, tipo, não é. Não, eu não tenho esse olhar de tipo assim, elas me conhecem, mas eu não conheço. Não, é tipo assim, elas me conhecem, isso é o suficiente pra eu me sentir uma diva. Eu brilho muito, porque todas essas pessoas vieram até mim, porque elas querem ver o que eu tô fazendo. Elas querem apreciar uma coisa que eu tô divulgando, sabe? Elas estão aqui por mim. Eu acho que eu me acho muito importante. E no momento em que mais gente dá essa importância toda pra mim, eu nem sei. Eu acho que eu vou me sentir na obrigação de amar todo mundo igual. Eu vou querer eu mesma responder os stories, os comentários, os ADM, sabe? Eu jamais ia conseguir que, tipo, uma IA fizesse algo por mim, sabe? Eu não consigo. Eu odeio. Enfim, esse frio do cacareco. Meus pés estão gelados. Meu nariz não para de ficar entupido. E aí, voltamos, né? Continuando. Eu acho que esse universo é muito maluco. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu entendo totalmente muitas pessoas,
eu faria muito diferente de muitas pessoas. E aí talvez não dê certo, porque, sabe, quem vai querer gostar de alguém, quem vai idolatrar alguém que é tão disponível, que é tão possível, que é tão palpável, sabe? Eu fico pensando sobre isso. Que talvez as pessoas gostem é justamente dessa distância entre elas e o famoso. Porque o famoso, ele jamais vai ser como a gente. Ele jamais vai ter o que a gente tem. Ou melhor, a gente vai ter o que ele tem. Ele jamais vai ter os problemas que a gente tem. Ele pode até já ter tido, se for aqueles famosos que eram pobres, depois, né, cresceu na vida. Mas esses famosos jamais vão ser como a gente. E a gente jamais vai ser como eles. A gente gosta de se espelhar um pouco no que eles já tiveram, por exemplo, a gente tem essa mania, né, aqui no Brasil de dar fama para pessoas que simplesmente só botou a cara ali e falou. E, e fez uma piada, um negócio assim, e que principalmente mostra ali que é pobre, que é baixa renda, que não tem condições. Aí a gente dá chance dessa pessoa ter condição do que ela sempre sonhou. Eu acho isso muito legal mesmo na nossa cultura, de ajudar de todas as formas. O brasileiro, ele é um ajudador profissional, a gente ajuda. Só que a gente não olha o conteúdo de quem a gente tá ajudando, muitas vezes. Igual aquela época que a gente deixou um famoso. Nossa, não, não, não. Acho que aqui eu posso falar, né? A gente deixou um mendigo famoso, um cara zero caráter. Não, impossível. E culpando a moça que tinha um transtorno. Enfim, para mim, esse cara, ele é mais um dos montes que a gente vê de pessoas na vida que são oficialmente, declaradamente, elas não fazem questão de esconder que elas são oportunistas. Elas vão ver uma oportunidade e elas vão agarrar. E elas vão seguir todo um discurso, um roteiro, um movimento de vou aproveitar isso aqui até o fim dos meus dias, ou até o fim disso aqui, né? Porque uma hora acabou a graça toda dele. Que bom que acabou, assim, eu não vi a hora das pessoas pararem de enaltecer um cara escroto daquele. Enfim. E aí, eu acho que é isso. Gera essa comoção nas pessoas do tipo, já foi pobre, já foi como eu sei como é essa dor de querer e não ter. A ânsia do querer e não ter. Eu escutei um barulho. Mas eu sei exatamente como é essa dor, então eu vou fazer com que o outro não sinta essa dor. Eu sinto que esse é o pensamento. Quando a gente dá fama para pessoas que só se jogam. Por exemplo, vai a moça do avião. Ela simplesmente só fez uma coisa que era o certo a se fazer. Ela não é obrigada a dar o lugar. Só que a gente que já passou por isso, a gente que já viu um monte de mãe de Enzo fazendo, ai meu filho, eu tenho que fazer o que meu filho quer, porque senão a gente olha aquilo e fala: ah, não, 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 não. Eu tive que passar por isso, eu tive que dar o meu lugar no ônibus, mas já que a Jaqueline, eu não sei se o nome dela é esse, mas já que a Jaqueline não deu lugar dela, ela fez exatamente o que eu queria fazer. Eu me senti vingado ali por ela. E esses Enzos aí precisam melhorar. Melhorem mães, melhorem crianças. Vamos dar fama pra essa moça. E foi assim. Eu sinto que foi isso. Se eu estiver errada, tudo bem. Mas eu sinto que foi um pouco disso. E aí, começou com isso. Começou com ela estar sendo nossa porta-voz da vingança. Só que depois se torna algo. Agora ela faz viagens, ela faz publi, ela ganha dinheiro, ela tá num cenário diferente e as pessoas gostam de ver isso. Gostam de ver as pessoas fazendo coisas que elas jamais poderão fazer. E aí me implica num lugar de eu ter até medo de ser bem sucedida, de ter dinheiro. E como que isso vai ressoar para mim? Porque eu não gosto de sentir que as pessoas estão me aplaudindo porque eu tenho dinheiro. Eu gostaria de ser aplaudida por um conteúdo que eu entrego, por uma coisa que eu ajudo vocês. Ou por eu ser legal, por ser divertida, e aí você pensa como eu, você vai me aplaudir ou vai concordar comigo. Agora, você querer me ver gastando,
querer me ver mostrando uma realidade de vida que 0,01% das pessoas têm, não é normal, não é normal. E aí eu me pego muito reflexiva nisso, de pensar que será que se um dia eu tiver dinheiro, eu vou conseguir é, continuar assim, gostando de me expor? Porque vai acontecer um dia que eu vou ter uma boa condição, que eu vou poder fazer viagens sem precisar ficar pensando no preço, apenas me organizar, agenda e afins. Vai ter um momento, sim, que eu vou ter grana para comprar o que eu quiser, sem ter que pensar no valor, e sim no se eu preciso ou não daquilo. Vai chegar esse momento. E aí, será que nesse momento eu vou continuar gostando tanto de me expor? De expor, assim, a minha vida igual eu exponho aqui? Porque tudo bem que aqui é a primeira vez, aqui é um novo formato. Mas eu me exponho muito às redes sociais. E eu me exponho porque eu sinto que as pessoas vão se identificar. Eu tenho minha bolha, o meu ciclo, assim, pessoas que eu conheço que passam pelas mesmas coisas que eu. E aí eu sei que essas pessoas vão se identificar. Mas e se no momento que eu chegar em um lugar onde as pessoas que me veem não se identificam mais? Como que eu vou lidar com isso? Eu fico pensando. E é isso, só um monte de loucuras. Ai, meu pé. Só um monte de doideiras que permeiam a minha cabeça. E, bom, é muito difícil continuar assim, pensando nos assuntos. Eu queria que esse vídeo tivesse 30 minutos. Eu queria que o vídeo tivesse 30 minutos, mas acho que vai passar um pouquinho. E aí, eu queria agradecer quem assistiu até o final, porque pra mim é muito novo e eu tô me sentindo extremamente insegura. Segundo, que eu tô zero arrumada, zero. Isso aqui foi zero programado, zero elaborado, apesar de que eu fiquei matutando e pensando e sonhando com isso por muito tempo. Então, de certa forma, não foi tão assim, é, aleatório. Mas foi algo assim que eu devia ter arrumado o espaço, devia ter arrumado a cama, eu devia ter feito tantas coisas antes de começar, mas hoje chegou o microfone e eu falei que eu ia fazer isso quando o microfone chegasse e não tinha por que eu ficar deixando pra depois. Então, com os mesmos olhinhos, é que eu não tenho mais os meus vídeos. Talvez eu tenha, eu posso tentar ver aqui com meu pai, mas com os mesmos olhinhos que eu abri uma câmera quando eu era adolescente, queria ficar falando, falando, falando. Adolescente não, criança. Olha, gente, meu aniversário. Olha, gente, o bolo. Com esses mesmos olhinhos, eu tô aqui olhando pra você que tá me assistindo. E se você se identificou com alguma coisa, ou se você achou uma barbaridade tudo que eu falei, sinto muito. Mas esse é um vídeo como se fosse aquelas cartas abertas que as blogueiras fazem. Isso é como se fosse um portas abertas para um pouco da minha mente. E é isso. Obrigada por assistirem até aqui. Tomem antialérgico. Não fiquem só de shortinho por baixo. Porque tá muito frio e meu pé tá encostando no chão e tá muito gelado. E é isso.